Então, um exemplo de vazão que a gente pode ter é uma vazão em ml por hora. Outra forma de vazão é a microgotas por minuto, ou gotas por minuto, que você pode colocar lá no equipo, o técnico coloca no equipo. E um conselho que eu te dou: não use drogas vasoativas sem estar com uma bomba de infusão contínua. Por quê? Porque você vai ter problema com a dose de infusão dessa medicação. E então o que é que eu te digo? Que vazão é diferente de dose. Enquanto a vazão, você está avaliando o fluxo, o volume que passa em determinado minuto. Na dose, você está avaliando a quantidade da medicação que está sendo infundida em um determinado tempo. Então, são conceitos completamente diferentes. O conceito de vazão é o fluxo, quanto de volume. O conceito de dose é o quanto de droga. E qual a diferença disso? Imagina que você tem um paciente de 40 quilos e imagina que você tem um paciente de 60 quilos. A dose para esses dois pacientes, muito provavelmente, vai ser diferente, enquanto a vazão pode ser a mesma. Então, 15 ml hora para um paciente de 40 quilos e 15 ml hora para um paciente de 100 quilos é a mesma vazão. Mas a dose, a quantidade de medicação que está passando naquela vazão pode ser e será completamente diferente para os dois perfis de paciente, como a gente vai ver. Então, vazão a gente calcula em ml hora e a dose. Em qual a unidade que a gente vai calcular a dose? E a dose a gente pode calcular em micrograma por quilo minuto. Essa é a principal unidade que a gente vai utilizar para as drogas vasoativas. As drogas vasoativas são doses pequenas. E por serem doses pequenas para a gente utilizar, em geral, a gente utiliza a unidade microgramas. Então, microgramas em minuto. Por quê? Porque elas são drogas que atuam de forma rápida. Eu não quero saber quanto ela está atuando em uma hora, quanto está entrando de droga em uma hora. Eu quero saber a cada minuto quanto está entrando de droga. E como eu já te disse, essa dose ela leva em consideração, na maioria das vezes, o peso do paciente. Então, por isso que é micrograma por quilo por minuto. Mas tem algumas outras drogas que não precisam levar em consideração o peso. E quando foram publicadas principalmente levando em consideração a dose em microgramas por minuto. Um exemplo aqui é o Tridil. O Tridil a gente utiliza calculando a dose em microgramas por minuto e não em microgramas por quilo minuto. E por que isso? Simplesmente porque a maioria dos trabalhos que foi publicado falando sobre Tridil falou, na verdade, numa dose de micrograma por minuto. E assim a gente utiliza até hoje. Agora, existe também uma outra medicação que a gente pode calcular em unidades por minuto. A dose dela é unidade por minuto. Que medicação é essa? A vasopressina. A vasopressina, a gente calcula a dose em unidades por minuto, o Tridil em microgramas por minuto, e as demais doses e as demais medicações, em geral, a gente calcula em micrograma por quilo minuto. A exemplo de adrenalina, noradrenalina, dobutamina e o Rinone, por exemplo.